Pai do Senhor Jesus, queridos amigos, irmãos. Vídeo semana passada a gente não postei vídeo nenhum por motivo eu estava doente, peguei uma forte virose, me derrubou aí durante uns dias, mas graças a Deus estou bem e hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo. E queridos, hoje eu vou trazer um tema, vou focar em um só exemplo na Bíblia, vou dar minha opinião e assim, dependendo do feedback que eu tiver dele, eu gravo mais vídeos a respeito dele. É um tema muito, não é que complicado, é que o ser humano de hoje em dia resolveu assimilar tudo a ele. Então, qual é o motivo do que eu vou estar gravando aqui hoje? Qual é o tema? Você já deve ter lido aí na descrição o tema é o seguinte, eu já te falei que eu ia gravar dele. Então, o tema é o seguinte: quanto mais amor, mais você sofre. Então, é um tema bastante peculiar, né? Eu vou deixar aqui claramente o sofrimento, qual do sofrimento que eu estou falando, e vocês vão me entender. Então, eu espero que você tenha entendido, né? E meu objetivo aqui não é mudar a opinião de ninguém. Cada um tem sua opinião, cada um tem seu pensamento, cada um tem sua forma de pensar e de agir. Eu vou estar expressando a minha opinião e o que a Bíblia diz. E depois vocês deixam no comentário o que você achou, né? Se quiser ir lá na página do Facebook, deixa lá, né, o que vocês acharam lá, que eu vou estar lendo, vou estar respondendo com todo amor e com todo carinho. Amém, queridos? Então, logo após a vinheta, a gente volta. Falou! Então, queridos, vamos lá para o nosso tema. Hoje eu vou falar sobre Sansão e o porquê que eu escolhi o Sansão para falar hoje sendo o primeiro. Poderia falar de Caim e Abel, poderia falar de todos os outros, mas eu vou falar primeiro de Sansão, porque foi uma história que me chamou muita atenção. E no que a história me chamou a atenção, pelo motivo do sofrimento de Sansão, pelo amor de Sansão e pelo final da história dele, que eu escolhi falar dele hoje. Por que ele amou e ele sofreu? Então vamos lá. Sansão, para quem não conhece a história, Sansão era filho da promessa. A mãe de Sansão não podia engravidar, então quando ela engravidou foi um presente de Deus para a vida dela, foi uma promessa que Deus fez para ela, na verdade. Então assim, a promessa era que ela ia ter um filho varão e que ia ser o libertador do povo que estava sofrendo na mão dos filisteus. Então, a Bíblia, ela nos conta a história que quando Sansão ele nasce, a mãe dele fala que não vai passar jamais navalha na sua cabeça. Então, dali Deus deu a força a Sansão. E a história é muito linda. Eu não vou contar a história inteira, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e eu quero fazer um vídeo mais curto. Então, quando ele estava ali crescendo, ele foi crescendo, seu cabelo foi crescendo, foi se trançando. E diz a Bíblia que ele se misturou com a moça, né? Casou com a moça, e no final das contas levaram essa moça embora, né? Ele foi traído, essa moça foi embora, ele ficou decepcionado e acabou, né, fazendo o que ele fez, o que a Bíblia nos conta aqui. Se você quiser saber mais um pouco da história, tá no livro de Juízes, lá no começo, no capítulo 15, 16, tá lá a história dele, né? E aí, amados, acontece uma simples coisa. Sansão, ele, além de ser forte, grande, né? Sansão tinha um coração de ouro. Sansão era bondoso. Sansão ele não dependia de proteger só ele queria proteger o povo. Porque tem um ditado que diz que o homem forte, ele se defende sozinho. E o homem mais forte ainda, ele defende a si mesmo e aos outros, né? Então esse ditado é mais ou menos a vida de Sansão. E ele se defendia o filisteu, defendia o seu povo do filisteu, porque na época o povo de Israel plantava, o filisteu vinha na época da colheita, pegava tudo, levava para eles, era aquela, sabe? Então assim, o Sansão, ele defendia muito os seus, né? Então assim, mas chegou a um certo ponto que ele amava e amou demais. E aí entrou o sofrimento dele. Então eu quero que você entenda que há sofrimento e a consequência de atitudes.
Primeiro eu vou falar do sofrimento, depois eu vou falar da sequência, né, da consequência das atitudes que tomamos, como Sansão tomou. Então, Sansão, ele entrou uma mulher, a Bíblia começa dizendo lá no capítulo 16 que adentrou uma mulher que era uma prostituta na sua tenda e foi ter com ele, porque ela foi... Na verdade o nome dela é Dalila. Ela entrou, na verdade, Dalila entrou na tenda de Sansão, mas amando os filisteus, para que descobrisse qual era o segredo de Sansão, para que ela viesse, né, acabar com ele, para mostrar que ele não tinha força, né? Queriam acabar com Sansão de toda forma, porque Sansão justamente guerreava e ganhava as pelejas dele, porque Deus era com Sansão. Só que vai acontecer algo incrível, que a Bíblia nos relata no capítulo 16, no capítulo 15, lá no capítulo 15, lá pelo versículo 6, 7, por aí, que essa moça começa a indagar a Sansão o motivo da força dele. Começa a dizer para ele: Sansão, fala para mim, fala. Até que chega no versículo 15, vamos ler aqui Juízes capítulo 16, versículo 16, para vocês entenderem. 16 e 14, para vocês entenderem. Deixa eu falar mais. Calma, senão vocês não vão entender. Juízes capítulo 16, versículo 14. Diz assim, E ela as fixou uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o niço da teia. Agora vamos lá, porque a parte é interessante. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste o que consiste a tua força. E sucedeu que, importunado ela todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Para você entender o que aconteceu. Ela já tinha perguntado a ele aquele amor, ele amava a Dalila, está escrito aqui: como eu tenho te amor, se não, né? Só que Sansão amava a Dalila, só que Dalila não amava Sansão. Aí é que está a diferença. Quando o amor é verdadeiro, quando o amor é puro, irmãos, o que eu posso falar? Quando o amor é puro, quando ele é verdadeiro, ele não te faz sofrer, ele te faz crescer. Olha o amor de Cristo para com nós. Quando a gente está crescendo com Cristo, com aquele amor que é do seu interesse, do interesse de Cristo, quando o amor de Cristo se une com o amor que você tem por Cristo, você cresce na fé, você cresce no ministério, você cresce no espiritual. Só que Sansão amava Dalila, só que Dalila não amava Sansão. Ele amava e ele sofreu por amar ela, porque quando ela começa agora a importuná-lo, a Bíblia nos diz que ele agora se perturba a sua alma até a morte. Aí começou o sofrimento dele. O sofrimento dele não começou quando ele foi jogado lá para ficar cego, cortado, não. O sofrimento dele começa aqui, na angústia de ver a mulher que ele ama perguntando e ele mentindo. Só que aí eu entro agora na parte da consequência das atitudes. Tem um ditado popular que diz que o amor é cego. Realmente é cego. Por quê? Ela já tinha perguntado a ele 3 vezes antes o que era a força dele. E ele já tinha falado para ela 3 vezes antes que a força era tal, que era tal. E ela sempre dizia: eu vi o filisteu, meu filisteu. E ele levantava, arrebentava e tudo. E ela viu que ele estava mentindo. Então não se constrói a relação em mentira, em forma mentirosa. Então, aqui eu vou abrir um parênteses e vou dizer uma coisa. Qual é a culpa que o diabo teve na ilusão do Sansão? Nenhuma. O que está acontecendo hoje no meio evangélico, no meio do povo de Deus, no meio do povo crente, é assimilar que tudo é sofrimento e que tudo é culpa do diabo. Não sou defensor do diabo, não sou advogado, muito menos pai do diabo. O que eu estou tentando dizer é que tem certas coisas que acontecem na nossa vida que a gente planta e a gente tem que colher. Se a gente tomar uma atitude hoje que sem pensar, sem cabeça, amanhã a gente vai colher. E não adianta dizer: amanhã entrei para a igreja e estou sendo perseguido, estou sendo caluniado. Não, isso não é sofrimento. Isso é consequência de atitude tomada lá atrás.
Essa semana eu estava lendo um post no Facebook de um rapaz que mandou para mim, um homem de Deus, um homem que prega que só Deus vê, que só Deus na vida dele. Gosto muito, é meu amigo, missionário, mora na Bahia, prega demais, homem de Deus. Mas antes disso, ele era, como é que eu posso dizer? Ele era do movimento errado, se movia com tráfico, se movia com drogas, se movia com armas, com essas coisas. E eu estava lendo um post dele, conversando com ele, dizendo: Varão, eu estou sendo muito perseguido, eu estou sendo muito caluniado, eu não aguento mais sofrimento. Eu disse: Varão, isso não é sofrimento. Se você que está me assistindo, está na igreja, e alguém está te caluniando, alguém está tentando puxar teu tapete, você está dizendo: eu estou sendo perseguido, eu estou tendo sofrimento. Para um pouco, você não está sendo perseguido nem caluniado não, queridos. Perseguido era a igreja primitiva, que era perseguida por Saulo até a morte. Isso era ser perseguido. Caluniado foi Estevão, que foi caluniado e apedrejado, mas mesmo assim não negou a fé em Cristo Jesus. Aleluia. Ele não negou, mesmo sendo apedrejado, ele olhou para cima e disse: eu estou vendo o Filho do Homem assentado à sua direita. Amém? Então eu espero que vocês entendam que sofrimento é uma coisa. Sofrimento passou Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que ele não merecia morrer crucificado como Cristo. Sofrimento passou Paulo, passou João, que foi pisoteado por Roma, foi jogado em caldeirão de olho quente, foi quebrado as pernas, mas mesmo assim, manco, ele teve a revelação do Apocalipse. E muitos outros que foram sofridos, que teve sofrimento. Agora, eu e você, se estiver sendo caluniado, levante a mão para o céu e dê glória a Deus, porque Jesus fala: não importa o que eles falam, o importante é que a minha palavra seja pregada. Então não liga porque o povo está falando mal de você. Se eles estão falando mal de você, é para que o teu nome cresça, é para que o teu nome voe nas asas do Espírito Santo, é para que o teu nome ganhe fama. O fofoqueiro é que vai fazer teu ministério. Então para de sofrer, para com essa preocupação de dizer que está sendo perseguido, que está sendo sofrido. Eu sei que você tem prova, que você tem luta, mas essa luta aí vai passar. Jesus diz assim, ó: tende bom ânimo, eu venci, vós também vencerá. Aleluia. Deus está dizendo para mim e para você que independente do que o mundo faça, os planos deles são bem maiores, ó, muito maiores que o meu e que o teu. Então para de assimilar que tudo é sofrimento, que tudo é perseguição, que tudo o diabo quer te derrubar. Se estão querendo puxar teu tapete, é porque o Pai te ama. Se estão querendo o teu lugar, é porque o amor de Cristo com você está crescendo. E quanto mais tem amor, mais cresce. Se você está sofrendo de verdade, é porque você ama fazer a obra de Deus. É porque você ama fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Se você louva, é porque você ama louvar para o teu mestre. Se estão te perseguindo porque você prega, é porque Deus te usa e o teu amor para com o teu mestre é grande. Se você sai para fazer missão e estão te caluniando por isso, é porque o amor que você tem com o seu mestre é grande. Tenha amor para com o seu mestre, que o mestre vai ter amor para com você. E quando o amor do seu mestre e o seu amor se une, você cresce. Então para de se preocupar com bobeira, com bobagem que o povo está falando. Não importa o que o povo está dizendo, não é o povo que paga as tuas contas, não é o povo que te sustenta, não é o povo que está levando o alimento para tua casa, não é o povo que sai de manhã e volta à tarde com o pão de cada dia, não é o povo, é você e o teu Criador. Vocês estão me entendendo? Sansão, ele tinha um amor dele para com o Criador e ele deixou o amor de Dalila sufocar o amor dele pelo Criador. Aonde é que está escrito? Juízes capítulo 16, versículo 15. Quando ele deixou ela chorou, ele se deixou levar pelo choro de Dalila e acabou contando um segredo. Quer ver a consequência? A consequência é que ele foi pego, furaram os seus olhos, colocaram ele no templo de Dagon. E por que eu falei? Você lembra que eu falei no início que a história é linda? Porque mesmo que pegaram ele, cortaram suas tranças, cegaram ele, só que o tempo passa, meus irmãos. Olha, quem está te humilhando, caluniando, levantando fofoca na tua vida, até levanta o ministério, só que vai ter uma hora que o tempo vai passar. E se ela tentar arrancar a tua trança, o tempo passa e a trança cresce novamente. Vai pegando essa revelação. Isso aqui não é só um vídeo da tarde com Deus, isso aqui é uma revelação de Deus para a tua vida.
Se estão querendo cortar a tua trança porque teu pai te ama. Se estão querendo cortar o teu ministério é porque Deus te ama e o amor dele para com você que é servo dele, você que é serva, é grande. Não deixa que ninguém pare a tua caminhada, porque o amor do Pai, quando se une com o teu amor, ele vai crescer. E quanto mais amor entre você e o Pai, o sofrimento vai ser entre você e o Pai. Porque quando o Pai começa a te amar, você não sofre. O Pai te carrega no colo, estão te batendo, você está dizendo, eu estou igual pandeiro no samba. Eu apanho, mas faço festa. Aprende isso, querido. Aprende o amor de Deus para com o seu quando está unido. O sofrimento vem, mas você fala assim, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí, porque bem maior é aquele que me chamou. Bem maior eu posso naquele que está me chamando. Bem maior é o Espírito Santo de Deus na minha vida, que nunca se retire de mim. Aleluia. Bem maior é o amor do Pai para com você. Só que esqueceram que a trança de Sansão ia crescer. E cresceu. E o mais lindo da história é que quando Sansão, oh aleluia, quando Sansão ele está ali juntamente no templo de Dagon, que as suas tranças crescem, ele faz uma oração, oh aleluia, ele faz uma oração tão linda. Você quer ler a oração dele comigo? Está em Juízes capítulo 16, versículo 23 a seguir. 24, quando ele diz assim, semelhantemente vendo o povo louvar os seus deuses, porque dizia, nosso Deus nos entregou na mão o nosso inimigo, e ao que destruir a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos, e sucedeu que alegrando-se eles, o coração diziam, chamai a Sansão para que brinque diante de nós, e chamaram Sansão ao cárcere e brincou. Eu vou pular porque senão fica muito grande. Vamos para o 29, onde Sansão começa a orar. E abraçou, pois, Sansão com as duas colunas no meio em que se sustinham a casa, e arrimou sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão, morra eu com o filisteu, inclinando com força a cabeça. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que na sua vida. Você sabe por quê? Que eu pulei o versículo, então, perdão, era para a gente ler o 28, que era a oração de Sansão. Me perdoe, porque eu estou sentindo uma presença, uma graça muito forte aqui, irmãos. 28, ele fala assim, ó, então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Jeová, peço que te lembres de mim, e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus olhos. Então vamos entender, ele clamou a Deus, reconhecendo o erro da sua atitude que tornou essa consequência. Ele sofreu por amor com Dalila, mas sofreu fisicamente maus tratos pelos filisteus. Sansão em nenhum momento culpou o diabo pela sua atitude. Então que nessa tarde com Deus, que nessa tarde especial de quarta-feira, você venha entender que a causa dos teus sofrimentos, seja físico, emocional ou psicológico, não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com algumas atitudes que você toma, que eu tomo, que lá na frente tem consequência. Se a gente parar um pouco mais e ouvir a voz de Deus falar com a gente não toma atitude precipitada e não sofre as consequências dela. Sansão sofreu a consequência do pecado, que foi se deitar com uma mulher que não era do seu povo. Sansão amou uma mulher que não era do seu povo e acabou contando um segredo que era dele. Se Deus te deu, é teu, não conta para ninguém. Fica guardado em silêncio, porque o que não sai da boca, Satanás não escuta, ninguém escuta e ninguém pode tramar e tirar aquilo que é teu. Entenda que Deus tem algo sempre melhor para mim e para você. Amém? Essa foi mais uma tarde com Deus, espero que você tenha gostado. E se você gostou, compartilha, deixa um likezinho para ajudar o canal, se inscreve no canal e deixa a tua sugestão, o teu comentário, o que você achou do vídeo. Amém? Um forte abraço, que Deus em Cristo vos abençoe. Amém? E lembrando sempre, foco em Cristo.